E aí, pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos ao canal Prof. Caio Química, continuando com um conjunto de aulas sobre o estudo da tabela periódica. Esta aula vai ser a aula 3 desse conjunto de 4 aulas sobre tabela. E nesta aula vamos tratar um pouquinho mais sobre a classificação dos diferentes grupos, famílias, né, da tabela periódica, como que a gente faz normalmente essa classificação, os nomes associados a cada um desses grupos e também como que termina normalmente a camada e o subnível energético para cada um desses grupos que dividem cada elemento da tabela periódica. Quer entender um pouquinho mais sobre essa classificação? Se sim, vem comigo então. Outra coisa importante a gente salientar é que normalmente, lembra que eu falei para vocês que é comum a gente dividir nesses grupos ou famílias porque eles têm propriedades químicas, por exemplo, similares? Então, normalmente a gente dá um nome para esses grupos ou para essas famílias, né? Um nome ou um número associado a cada um deles. Quando a gente compara uma família com outra, não tem lá o sobrenome relacionado com a família lá, normalmente? Então, no caso da tabela periódica é de maneira similar. Então, é, normalmente a gente vai dar um nome. Todos que estão aqui dentro desse grupo 1 aqui, por exemplo, qual que vai ser o nome de todos esses elementos que estão dentro desse grupo 1? Tem um nome específico que a gente vai ver em seguida, que são os metais alcalinos, mas tem um nome para todos eles. Para todos que estão aqui nesse grupo, por exemplo, 13 aqui, ó, também vai ter um nome específico lá. Principalmente a gente dá os nomes, principalmente para esses que são os elementos que a gente chama de elementos representativos, né? Que são todos aqueles que terminam em S e P, né? Lembra que todos que estão aqui em verde termina tudo em S, ou seja, o subnível é sempre o S, que termina a distribuição eletrônica, e todos aqui que estão em amarelo, o subnível que termina a distribuição eletrônica é P. Lembra disso? Esses já estão aqui no meio, ó, em vermelho, acho, né? D e azul são os que terminam em F. Lembra disso? Então, normalmente a gente dá nome para essas famílias aqui dos representativos, que é comum. Quando falar então, um elemento químico dos metais alcalinos. Metais alcalinos é o nome de uma família específica que você vai relacionar com qual grupo? Com esse grupo 1. Então, normalmente é comum a gente saber o nome principal, vamos dizer assim, dessa família, que esses elementos que estão dentro dessa família vão ter propriedades químicas semelhantes. Vocês vão ver depois o porquê. Eu vou comentar sobre isso. Uma coisa que eu já posso dizer de antemão é que o número de elétrons na última camada desses elementos que estão na mesma família são iguais. Lembre disso? Todos que estão na família 1 aqui, nessa família 1A, ou chamam de grupo 1 também, dos metais alcalinos, todos eles têm um elétron na última camada. Um só na última camada. Ele tem outros elétrons que foram distribuídos, mas na última camada dele, um elétron só, todos eles. Eles podem ter até números diferentes de camadas, cada um deles, porque lembra que o número de camadas vai aumentando conforme a gente vai descendo aqui. Porém, todos eles vão terminar com um elétron na última camada. E todos eles terminam com S1, a distribuição eletrônica. Certo? E os outros também a gente pode correlacionar de maneira similar, né? Conforme a gente vai descendo, todos eles têm o mesmo número de elétrons na última camada, porém só vai aumentando quantas camadas que tem cada um dos elementos conforme a gente vai descendo, né? Beleza. Além disso, uma outra classificação também que a gente vai fazer é muito relacionada com dividir esses elementos químicos em, vamos dizer assim, em alguns principais grupos, assim. Os dois primeiros que eu posso citar, que a gente vai dividir em metais e dividir em ametais. Professor, por quê? O que é um metal? O que é um ametal? A gente vai explicar mais para frente qual que é a diferença das propriedades relacionadas com cada um desses grupos. Mas de uma forma geral, os ametais normalmente, eles vão ser todos esses aqui, ó, que está do lado direito dessa linha que eu estou traçando aqui, ó. Então, normalmente, ó, todos que estão do lado direito dessa linha, ó, vão ser relacionados. Então, ó, eu vou até selecionar todos eles aqui, ó. Todos que estão dentro dessa linha vermelha que eu tracei aqui, ó, são os que a gente vai chamar de ametais.
Todos os elementos relacionados com essa coluna aqui, ó, tipo do hélio até lá para baixo, lá, ó, tipo, todo isso aqui, ó, toda essa coluna aqui, vão ser o que a gente vai chamar de gases nobres. A gente vai explicar as propriedades de cada um deles. Então, ó, dessa aqui, que está incluso aqui, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, todos esses aqui, são o que a gente vai chamar de ametais. Todos que estão nessa coluna aqui, ó, na última coluna da tabela periódica, são os que a gente vai chamar de, acho que exceto esse do organossônio, que na verdade até aqui, ó. Esse organossônio acho que já não entra nessa classe aqui. Opa. Mas assim, todos que até o radônio que estão nessa linha aqui, isso que a gente vai chamar de gases nobres. Com exceção do hidrogênio, todos os outros elementos que estão nessa tabela periódica aqui, ó, todos os outros, excluindo os ametais, que são esses aqui, excluindo os gases nobres, e excluindo também o hidrogênio, que também tem uma particularidade que eu vou comentar também. Todos os outros é o que a gente vai chamar de metais. Então, a maioria dos elementos químicos da tabela periódica a gente chama de metais. Por quê? A gente vai ver em seguida quais são as principais, vamos dizer assim, características de cada um desses grupos. Dos metais, dos ametais, dos gases nobres, que é essa última coluna, e do hidrogênio, que também é um caso à parte, que ele não vai entrar em nenhum desses grupos. Vou explicar o porquê depois, certo? E tem também, dentro dos metais, né? Tem esses dois grupos aqui, ó, que é o grupo dos lantanídeos, né? Mas eles estão dentro desse grupo de metais também. E esses aqui que são os actinídeos. Actinídeos. Então, mas ambos estão dentro desses grupos dos metais, certo? Então, quando você lembrar de ametal, lembra que são os elementos que estão aqui mais pro lado direito da tabela periódica aqui, ó. Só que excluindo esses da última coluna, que são os gases nobres. E os metais são todo o resto da tabela periódica, certo? Beleza. Então vamos para essas subdivisões. Lembra que eu comentei lá que os grupos tinham diferentes nomes da família? Então, ó, se a gente for relacionar com o grupo 1, que é aquela primeira coluna da tabela periódica, são um grupo da família dos metais alcalinos, que vai envolver aí o lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, frâncio, né? Então, todos os elementos que estão dentro desse grupo, normalmente o nome que se dá para essa família, sempre que vocês ouvirem falar, vai ser os metais alcalinos. Então, sempre que falar em metais alcalinos, está falando de um desses elementos que estão no grupo 1. Que todos eles vão terminar, lembra, com a distribuição eletrônica S1. Então, 2S1, 3S1, 4S1, 5S1, todos eles vão terminar com S1. O grupo 2, que é a segunda coluna da tabela periódica, que vai incluir berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário, rádio, são o que a gente chama de metais alcalinos terrosos, né? Que vão todos terminar com, lembra que eu mostrei lá? S2. Se não lembrarem dessa questão como que termina, voltem, retornem lá que eu expliquei, né, cada um desses grupos, como que termina a distribuição eletrônica. Lembra que todos do grupo 1, S1, do grupo 2, S2. Todos do grupo 13, que a gente pula todos aqueles elementos do centro da tabela periódica, que são os que a gente chamou de elementos de transição, lembra? Transição interna, transição externa. Pulando eles, indo só para os representativos, já indo para o grupo 13, o primeiro grupo que tem lá, que é esse do grupo 13, da família dos P lá da vida, é a família do boro. Em homenagem ao primeiro elemento que começa essa família, né? Que é o boro. Então é a família dele, família do boro. Do grupo 14, o que a gente vai chamar da família do carbono, também em homenagem a esse primeiro elemento da família que é o carbono. O 15, família do nitrogênio, que é em homenagem também ao primeiro elemento da família aqui, tá vendo? Ó? Primeiro de cada uma dessas famílias aqui, ó. O grupo 16, que é a próxima coluna da tabela, vai ser o grupo que a família dele vai se chamar calcogênios. Então sempre que falar tal elemento calcogênio é um desses elementos que estão nesse grupo 16 aqui, ó. Oxigênio, enxofre, selênio, telúrio, polônio, um deles. E o 17, que são os halogênios. Então sempre que falar halogênios, ou é o flúor, cloro, bromo, iodo, astato, que é o penúltimo grupo da tabela periódica. Então,
que seria o grupo 17. E o último grupo da tabela periódica, que são todos esses elementos, o hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio, todos eles a gente vai chamar de gases nobres. Que tem um porquê dele ser chamado dessa forma, de gases nobres. Gases, porque todos eles são encontrados na forma gasosa, em temperatura ambiente e pressão de 1 atm. Então, e por que de nobre a gente vai ver depois. Mas percebe que a distribuição eletrônica de todos eles termina em P6. De todos esses do halogênio termina em P5. Dos calcogênios, P4. Da família do nitrogênio, todos eles terminam em P3. Da família do carbono, todos eles terminam em P2. E da família do boro, todos eles terminam em P1. Então lembra que desses representativos que eu mostrei aqui, todos eles terminam em S ou P na distribuição eletrônica, ou no subnível S ou no P? Então, está sendo representado aí, certo? Então essas são as principais assim, subdivisões em termos de família, como que a gente dá esses nomes para cada uma das famílias. Beleza? Não é tão comum para os metais de transição, exceto os de transição que a gente chama de transição interna, que a gente dá um nome também para essa família dos de transição interna. Lembra, um deles é os lantanídeos e o outro é os actinídeos, em homenagem também ao primeiro elemento de cada um desses, vamos dizer assim, de cada um desses grupos que são representados. O primeiro elemento do grupo dos lantanídeos é o lantânio, por isso que chama lantanídeos. E dos actinídeos, o primeiro é o actínio, então por isso chamam de actinídeos, certo? Com isso, pessoal, a gente finaliza essa parte 3, né, do conjunto de aulas sobre o estudo da tabela periódica. E na próxima aula vamos tratar um pouco mais sobre a divisão dos elementos químicos da tabela em alguns grupos, que a gente vai associar as propriedades de cada um desses grupos, né, sendo eles os metais, os ametais, gases nobres e o hidrogênio, que vai ser um elemento atípico que não vai se encaixar em nenhum deles. E quer entender um pouquinho mais sobre isso, nos acompanhe então na próxima aula. Então, vejo vocês, até lá. Tchau, tchau.